Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao FonteCast, a fonte de quem cria, conecta e transforma. Eu sou o Léo Fraga, aqui do Fonte Hub, o hub de inovação da Rede Gazeta. E eu sou Raíssa Barbosa. Nós chegamos ao terceiro episódio da nossa série especial sobre o Rio to Sea e o tema agora é Creator Economy. A gente vai falar de marcas, de inteligência artificial. E para esse papo ficar ainda mais completo, estamos aqui com Diego Araújo e Maria Volpini. Sejam muito Olá! bem-vindos. Olá, gente. Bom estar aqui de novo, né? Bora Vamos lá! conversar, tem muita coisa. Vamos ver se a gente consegue resumir, né, gente? Vamos É tentar. muita Sobre coisa. Creator Economy, Diego, o que que chamou sua atenção lá? O que que você viu de novidade? O que você está fazendo e podia mudar? Enfim, traz a sua visão disso tudo. Cara, é muita coisa, né? Assim, como eu falei lá no primeiro episódio, né? O que mais me chamou a atenção foi o lance de como essa economia dos criadores aí, né, tem movimentado tudo, né? Quem tá fora disso, de alguma forma, as marcas, né, não percebendo isso e tal, tem que entrar. Porque é uma conversa que já tá rolando aí, que precisa, que já vem rolando há muito tempo, né? E que precisa ser olhada de uma maneira mais assertiva por muita gente, né. Tem alguns dados e alguns insights que me vieram lá, acho que para muitos criadores talvez possam estar ouvindo também a gente aqui, que me chamaram muito a atenção, né, de grandes perfis que hoje, né, têm seus 3 milhões de seguidores, tudo, como que chegaram até ali também. Então eles falando do processo criativo, a gente ouviu muito lá no Rio to See, né, e aí uma das coisas que eu lembro muito pra quem tá ouvindo, que é porque as pessoas acham, talvez quem olha de fora do mercado, que é só gravar um videozinho, né. E a gente que tá no meio e ouvindo lá, viu que não, é tudo pensado, tem um cronograma. Um dos criadores que esteve presente lá, ele contou, né, pra gente que ele tinha, eh eh, a vários conteúdos já preparados, prontos, mais de 30 assim. Por quê? Se caso, sei lá, tô hoje aqui, preciso postar alguma coisa, não consigo, eu tenho esse minha gaveta lá de conteúdos para soltar, porque a criatividade que a gente tá tanto falando aqui, né, não vem de uma hora para outra, né. Ela nem todo dia a gente tá com, ideias ali na cabeça. Então criar esse panorama, né, ali de conteúdos, o lance de manter isso constante, a constância é muito importante para um crescimento, para um criador de conteúdo. Então foram alguns insights que eu acho que são importantes e de fato a gente viu lá que fazem a diferença no dia a dia mesmo dessa creator economy. Acho que eu falei um pouquinho mais para o criador de conteúdo, depois eu acho no decorrer que a gente pode estar falando também um pouco para as marcas, né, acho Sim. que Maria também pode, de repente, até já falar um pouquinho disso, né, Maria? Hoje em dia, assim, as pessoas elas buscam identificação, como a gente vem batendo muito na tecla. E uma marca muito impessoal, uma marca distante, ela não cria essa conexão. Então, os influenciadores mesmo são um meio, né, de você fazer essa ponte com o seu consumidor final. E as pessoas estão cada vez mais criteriosas, então elas estão pesquisando mais sobre as tendências, não, mas o comportamento dessa marca, como ela se mostra para o mercado, como ela se mostra em questões, por exemplo, ambientais. Uhum. Então, assim, A questão da marca ser humanizada, né? isso, Que, isso. As pessoas buscam mais, elas não compram mais só pelo produto, elas compram por toda a atmosfera que permeia essa marca. Então, hoje, se eu sou uma pessoa que eu me importo com questão ambiental, se eu me importo com posicionamento, social, eu vou buscar isso nessa marca. Eu quero me identificar com ela e quero que ela, diga o que eu represento também. É como vestir uma roupa. Quando você veste uma roupa, você está colocando ali a sua identidade. Então, se eu uso determinada marca, eu também carrego essa mensagem dessa marca. Então, que mensagem que eu quero transmitir para as outras pessoas? E uma das mensagens que a gente, escutou nas outras conversas também, foi a questão do pertencimento e estar completamente conectado com isso que vocês estão falando, né. total, né? Total. Hoje a gente vê, assim, que o problema não é falta de conteúdo. Na verdade, a gente tem um bombardeio de conteúdos. O grande cerne da questão é a questão da identificação e da criação dessa comunidade. Então, se você não sabe se comunicar com o seu público, se você não entende que ele presta sim atenção, só que ele presta atenção de uma maneira seletiva.
Às vezes a gente tem essa falsa sensação de que as pessoas não estão prestando atenção. Mas, na verdade, elas prestam atenção no que elas querem, no que chama a atenção delas. E não é um problema, eu não digo um problema, mas não é uma questão só dos jovens. Todas as gerações estão bombardeadas o tempo todo com múltiplas plataformas e conteúdos. Então, a gente precisa entender em que ponto que a gente entra da narrativa, até mesmo para a gente gerar essa curiosidade e essa identificação e estar presente nessa conversa. Porque eu tenho que entender como marca, como criador de conteúdo, que eu não vou estar ali para competir, por exemplo, com o celular da pessoa, com outra plataforma, outra rede social. Eu preciso sempre estar dando ganchos para que elas voltem para minha narrativa. E hoje as redes sociais é um meio de expandir, é um meio que a narrativa continua. Então, se a conversa entre a gente aqui está fluindo, eu tenho certeza que nos comentários vão ter outros comentários e vão ter outras discussões e um grupo de amigos. Então, é tudo muito interligado, assim. E de como as marcas e os criadores precisam estar com a escuta ativa. A gente ouviu muito isso lá também, né? De ouvir, né? Porque como essa conversa às vezes é distribuída ali nos comentários, e às vezes a gente, enquanto criador, também fica às vezes pensando, né? Tentando criar conteúdos, e um dos insights que a gente ouviu lá, que às vezes o seu conteúdo tá ali num comentário, num Sim. direct que foi enviado por alguém, né, que tem alguma dúvida sobre aquele conteúdo que você postou, sobre algo que você fala, e aí você desenvolver o seu conteúdo a partir daquilo. Porque é o lance de encontrar e saber as dores do seu público para você conseguir criar, e aí cada vez mais criar identificação, criar comunidades, que eu acho que é o que a gente É o tá aí, próximo. né? O próximo assunto. Então bora, Léo. Não, justamente pode continuar, porque quando você tem o pertencimento, você tem um conteúdo que está engajando aquilo ali, aí naturalmente você tem as pessoas participando, porque uma coisa é você, digamos assim, só lançar o conteúdo. A comunidade, ela te devolve. Sim, Ela te com devolve um certeza. Te comentário. abraça, né? Te abraça, te devolve um comentário, te alimenta de volta. Você não só manda informação, volta também para você, e isso é uma riqueza, porque você tem identificação dessas pessoas, e aí às vezes vem um comentário de mau gosto ou um comentário péssimo ali na rede social. Às vezes você nem precisa responder, as próprias pessoas entram em sua defesa. E Ah. isso é fantástico, assim, quando um criador, quando uma marca consegue criar mesmo uma comunidade, e eu acho que esse é o ápice, assim. Estamos numa rede social, né? O próprio nome já diz, então a gente precisa criar conexão, Sim. criar conversa. Então, os conteúdos que a gente consegue atingir isso são os conteúdos de fato que são mais entregues aí pela plataforma e tudo. E aí, quando a gente fala plataforma, é Instagram, TikTok, YouTube, enfim. E me perdi na linha de raciocínio. Espera aí. Das comunidades, né? O importante, uma das coisas que eu ouvi lá muito, o quanto às vezes perfis grandes, que, sei lá, viralizaram por qualquer motivo, né, e atingiram milhões de seguidores, o quanto às vezes não têm comunidades tão ativas quanto perfis, sei lá, pequenos, né? Uhum. Nano-influenciadores, né? Como falamos, perfis menores, sei lá, de 10 mil seguidores, né? Tem muitas marcas vendo isso, né? Vendo como que, às vezes, esses micro-influenciadores conseguem atingir, às vezes, mais para determinado tipo de ação, né, que ela quer executar, que aquela marca quer executar, do que às vezes grandes influenciadores, né? Então a marca está atenta a Sim. isso também, entender essa razão de comunidade, e para nós, criadores, ter esse desafio, né, de conseguir construir uma comunidade ativa, uma comunidade que engaja, que compra as nossas brigas, que nos defendam nos comentários. Então é um pouco disso. E justamente, às vezes os nanos influenciadores, eles vão saber como se comunicar melhor com o seu público. Não dizendo que apenas eles fazem isso, mas eles, a ferramenta tá lá e você tem que usar ela a seu favor. Então, ela te dá métricas, ela te dá todas as possibilidades para que você use aquilo de uma forma estratégica. Então, por exemplo, se eu fomento conversa na minha rede social e eu aprendo a pegar dessas conversas os insights do que o meu público quer ver e de como eu posso falar para ele, isso é muito interessante. Não é produzir conteúdo apenas por produzir. Tem toda uma estratégia e como eu posso dizer? Toda uma jogada, sabe? Você tem que aprender a usar ao seu favor.
Então, por exemplo, eu fomento um comentário. Eu, por exemplo, como criadora de conteúdo, de conteúdos assim estratégicos para TV Gazeta, eu vejo com o meu público qual é o componente da novela que mais chama a atenção dela. Então, eu vou buscar diálogo com esse público. Porque eu tô vendo que ali eles se identificam com aquele personagem, com aquela história, com aquela trajetória. Então, assim, às vezes as pessoas acham muito ruim, assim, as pessoas não assistem mais determinado produto e só querem ficar vendo cortes no TikTok. Então, use isso ao seu favor. Pegue os cortes do TikTok e veja qual assunto que eles estão fomentando ali, quais são os cortes preferidos deles, quais têm mais engajamento, porque a partir dali você tem um assunto na sua mão que você pode produzir os seus conteúdos. Então, eu acho que ao invés da gente ver as coisas como empecilhos, a gente usar elas a nosso favor. A gente saber manipular essa informação, manipular no sentido de manusear, né, Uhum. a informação, para que a gente consiga ter bons resultados. E quando é interessante, quando você pensa nessa estrutura de produção, de olhar, de estratégia na hora de produzir o conteúdo, como o exemplo que você trouxe da pessoa que já tem lá seus 30 conteúdos prontos e tudo mais, e aí, naturalmente, um seguidor, um influenciador grande assim, com 3 milhões, naturalmente já faz parcerias com marcas, e aí às vezes recebe, né, um briefing ali que é quase um roteiro que está tão engessado. E eu acho que o grande desafio, e aí entra na questão da criação de conteúdo, de você conseguir conversar com a sua comunidade, o pertencimento e tudo mais, é manter a sua autenticidade como criador de conteúdo. Como que você vê isso? É isso, né? Muito o que a gente viu lá é muito você encontrar a sua verdade, encontrar o que é o grande lance, né? Que é inegável. O lance da constância, da repetição aí. O que eu ouvi lá, e eu acho que eu posso contribuir também de insight, é às vezes você não tem ideia do que sobre o que você quer ser criador de conteúdo, mas você não tem ideia sobre o que você quer falar, né. Primeira dica é o que você, gosta de falar né, o que faz parte da sua rotina. Mas para além disso, de encontrar às vezes um formato, né, que funcione, uma coisa que eu ouvi muito legal, que o volume de conteúdo nesse início para um criador de conteúdo é interessante. Então, eu ouvi lá exemplos de criadores que começaram a produzir, sei lá, 3, né, vídeos por dia, né, enfim, ou mais, para que, através daqueles vídeos, ele conseguisse entender o que está funcionando mais para o público, o que o Instagram está entregando mais, o que está trazendo novos seguidores, e a partir daí ele conseguir encontrar o formato e repetir, gente. Outra coisa é inegável, é Disciplina, visível. né? Disciplina e repetir este formato, até que de alguma forma, sei lá, se ele vai chegar provavelmente um momento que ele não funcione mais, e aí você vai ter que testar novos formatos e tudo. E quando eu falo formato, é aquilo que a gente vê um pouquinho, eu vou falar sempre do mesmo jeito no início. Eu vou sempre começar o vídeo assim. Eu sempre vou falar um jargão, um bordão aqui no início. E aí você vendo se aquilo funciona, cara, acredita e vai, entendeu? E lógico, dentro da sua verdade, da sua autenticidade, ter referências, né, ver o que está funcionando, isso faz parte do nosso trabalho também. Agora, é muito visível que se você tentar parecer alguém, não vai funcionar. Então, seja você, mesmo que você tenha referências, né, de conteúdos aí que performam bem e que vão funcionar em formatos. Uma dica que eu ouvi é justamente essa, se você tá na dúvida sobre o que eu vou falar, cara, sobre o que eu sentaria com alguém e E conversaria 10 minutos de uma exato, forma fácil. sim. É o seu assunto, uma zona No de seu caso, conforto. comida, gastronomia, super simples, tipo, tamo aí. E é Ah, isso, entendeu? Que conecta mesmo as pessoas, né, porque aí você vai conseguir falar aquilo sem soar forçado, vai soar né. você. Vai soar você, vai soar a sua personalidade e isso as pessoas vão percebendo também, né. Uhum. E isso da construção de comunidade, eu acho que anda muito de mãos dadas com as experiências coletivas, porque mais do que nunca as pessoas estão adorando se reunir na frente da TV para assistir
o último capítulo de uma novela, assistir o último episódio de um reality show. Os jogos. Sim, os Ah. jogos. E aí, qual insight vocês tiveram sobre isso lá no Rio to See, que diz respeito a como as marcas devem olhar para esse tipo de formato também, né? Como os creators devem pensar nisso? Olha, a gente até comentou no episódio anterior sobre essa questão do ser humano ele precisar se comunicar. Assim, ele inventa e reinventa formas de manter comunicação o tempo todo. Então, assim, por mais que pessoas, por exemplo, tenham algumas limitações com fala ou algo do tipo, elas se reinventam para se comunicar. Então, é uma necessidade humana. E eu vejo que a retomada o compartilhamento de comunidades, ele tem sido importante justamente porque as pessoas elas têm aquele paradoxo da identidade e do pertencimento. Eu quero ser uma pessoa autêntica, mas ao mesmo tempo eu busco um grupo para pertencer. Eu quero um conforto de saber que essa pessoa tem as mesmas dores ou talvez compartilhe dos mesmos sentimentos, porque eu preciso compartilhar o tempo todo. Então eu vejo que a marca entender que a gente está nesse movimento de uma retomada desses momentos em comunidade, que nunca deixou de existir, tá? Mas assim, hoje ele tá mais assíduo, é muito importante. Então, assim, a gente tem promoções, por exemplo, de emissoras que colocam exibições públicas, nós temos os shows, daquela coisa do inédito, de eu estar vivendo, e por que não compartilhar esse momento com alguém? Então eu vejo que foi o que eu disse, a gente tem que pegar esses comportamentos e usar como métrica para que a gente use isso a nosso favor. Então, se eu tô vendo que tem um comportamento mais coletivo, de compartilhamento, por que não fomentar isso? E as comunidades, hoje eu falo muito, eu estava trocando uma ideia com o Diego, que a rede social ela é uma extensão dessa conversa. Então, às vezes, eu sou uma pessoa que mora sozinha e eu tô lá vendo a novela, mas eu quero falar sobre a novela. Então, se eu não tenho ali uma pessoa de imediato comigo, eu vou para a rede social e eu vou falar sobre isso. Então, a gente tem que aproveitar esse movimento de que a pessoa tá indo ali, tá indo comentar, tá indo falar o que ela achou ou o que ela não gostou. Então, eu acho que é mais pegar as situações e usar como oportunidades e não como empecilhos. Eu acho que sempre a gente tem que procurar ver o que aquilo ali tá me mostrando do meu público. Porque, apesar de falar com ele, eu preciso entender o que ele quer ouvir. Não é só, vamos supor, né? Você quer falar sobre as suas receitas, tal, mas como o seu público quer ouvir isso? Então isso é muito Não adianta estar importante. falando sozinho, né? É. Esse é o Aham. grande. E eu acho que é muito louco porque a gente ouviu lá, e eu acho que a gente ouve muito e vive hoje uma dualidade muito doida, que é, de ao mesmo tempo, essa busca por pertencimento, a gente vem para uns conteúdos cada vez mais fragmentados e mais individualizados também, né? Porque hoje, se eu pegar isso, foi um exemplo muito legal hoje. Se eu abrir aqui o meu explorar, é um explorar totalmente diferente da Maria, é um explorar totalmente de vocês, sabe? Porque a rede social hoje, as plataformas, né? Elas estão criando o próprio TikTok tem o For You, né? Para Aham. você, né? E é você ali. Então, então, quando um conteúdo, ou até mesmo, né, no caso também a gente fala de audiovisual, né, uma TV, consegue furar essa bolha de sair e de conversar com mais gente, né, com mais. Esse eu acho que é um grande desafio da gente, né? Que tipo de conteúdo que a gente consegue provocar isso ao ponto de furar essa bolha, às vezes, né, dos nossos seguidores ou desse mundo fragmentado para esse mundo mais de massa mesmo, né? Que a gente falava muito, né, da TV enquanto cultura de massa e Lá tudo. falou muito sobre memória coletiva e a TV aberta ela fez isso com muita Ah, maestria, né? A TV aberta ela fez isso e essa memória coletiva ela mostra como que o ser humano tem essa necessidade, né, de compartilhar, de viver. A gente vive em sociedade, muitas das nossas dores, das nossas angústias são por viver em sociedade. Então, assim, não tem como a gente fugir do que é historicamente conceituado como natural do ser humano, né. Então, assim, eu acho que tem coisas que não tem como ir contra, que a gente só tem que aprender como funciona. E é interessante, né, você trazer isso. Por exemplo, a TV aberta, né? Você vê Copa do Mundo, você já sente aquela vontade de reunir a família e os amigos para assistir junto. E aí, naturalmente, se um dia você tiver que assistir sozinho,
cara, você vai falar assim, que tristeza, Sim. né? Como é bom estar junto, né, com as pessoas. Aí agora, deixa eu voltar, que você falou uma coisa na sua última fala, que já liga para o próximo ponto. Quando você tem esse desafio de pensar no conteúdo, na autenticidade, taranã, taranã, como criador, e aí vem a marca junto com você. Como ou quais estratégias, o que vocês ouviram dessa conexão do creator com a marca, mantendo a autenticidade dos dois, para isso se comunicar com as comunidades. É, é. O que eu ouvi muito lá é que a marca ela precisa confiar no criador de conteúdo. Ela precisa apostar e saber que o criador sabe do que ele está falando, sabe? Eh, ela não pode e que o conteúdo, ele precisa ser construído em conjunto. Não adianta, tipo, a marca querer mandar um roteiro lá pronto e, é assim que eu quero, entendeu? Para o criador de conteúdo. Ou, às vezes, o criador de conteúdo também querer só pensar numa certa estratégia e não atingir a estratégia também, que é Uhum. o que a marca quer. Então, foi muito falado isso que eu ouvi, né? A De não cocriação, deixar né? a cocriação, exatamente. De ambos precisam ouvir um ao outro. E da marca, principalmente, isso foi, eu acho, uma dor muito ouvida lá e sentida, que muitas marcas não param para ouvir os criadores de conteúdo. E aí, nessa, sai perdendo todo mundo, né? Porque acaba que, muito possivelmente, uma marca que não ouve o criador, a probabilidade daquele conteúdo, de fato, falar e atingir a comunidade ou atingir aquele a caminho, né, é muito baixa, né? Então, foi um dos insights que eu lembro disso. E ainda nessa conexão, né, com a marca, vamos colocar mais uma pintadinha nesse caldeirão aqui. Quando entra, além da marca ou sem a marca, a inteligência artificial na criação do conteúdo, para manter a autenticidade, para continuar com a conexão com a comunidade, tudo tudo junto. Eu penso assim, eu acho que o que é para máquina, para IA, para tecnologia deve ser delegado a ela e o que é para o humano delegado a ele. Então, assim, nitidamente a gente não deve perder a nossa autonomia da nossa criatividade, do nosso sentimento, do nosso protagonismo. Então, obviamente, você vai saber direcionar uma IA para poder ela te dar alguma análise ou alguma ideia, mas você é o protagonista. Até porque a IA vem de dados, vem de, de uma reunião de dados vindas do ser humano. O ser humano tem essa capacidade intelectual de criação, de desenvolvimento. Então, foi o que eu disse no episódio anterior. Quando você coloca uma IA para fazer um texto mais subjetivo, você não tem um resultado tão incrível como se você colocasse um humano. Porque a gente tem essa característica inerente, essa individualidade, esse sentimentalismo, essa. Eu não sei, assim, dimensionar em uma palavra o que seria, mas a gente tem o Sensibilidade, eu acho. borogodó. A gente tem o borogodó. E eu acho, assim, que a gente deve entender como delegar isso. O que pertence a mim e o que pertence à máquina, o que pertence à IA, no caso, né? Então, assim, saber direcionar isso. Porque ela pode ser um suporte ali, ela pode otimizar a minha produção, mas quem é o autor, né? Quem é o protagonista ali da história? Eu fico muito e que eu ouvi lá muito, nesse lugar da criatividade, né, ficar pro lado humano e a IA ficar mais pro contexto Operacional, do né? operacional Pra e aumentar da a produtividade, né? otimização da produtividade e da realização, às vezes. Isso eu lembro muito de projetos que você não conseguiria tirar do papel. Do tipo, por que eu tô falando isso? Eu lembro de uma das palestras, a gente viu filmes criados por IA, né? Publicidades, enfim, mídias, né? Propagandas que passam nas TVs, totalmente criados por IA. Que, para serem colocadas em prática, custariam zilhões e milhões e fora de tempo e tal tudo. Então, às vezes, você enquanto criador, você enquanto produtor de audiovisual, tem um sonho, uma vontade e fala, cara, nossa, nunca vou conseguir tirar esse papel, porque como? Tipo, num projeto, sei lá, não vou ter dinheiro para isso, eu quero fazer não sei o que lá. Mas hoje, com a IA, e a gente viu lá soluções, e
pelo visto, só vai melhorar, né, só vai aprimorar, isso está sendo possível. Então é entender isso, é jogar junto, sabe, é entender que eu acho é um caminho já sem volta, acredito eu, e como a gente pode aliar isso, sabe, Agregar, né? agregar mesmo valor e aquilo, o prompt, o comando, tá tudo na nossa mão, então Uhum. vamos saber pedir. E eu acho que muita responsabilidade também, responsabilidade e comprometimento com o seu trabalho, porque quando você delega algo para IA, tipo, um prompt ou um comando, você tem que entender quais também são as consequências daquilo ali. Então, assim, foi o que a Elis também reiterou muito. A IA faz o samba, mas não faz o Zeca Pagodinho. É, Então, isso é muito assim, legal. isso é incrível. Essa frase marcou É. muita Aham. gente. Então, é você entender, por exemplo, que se você mecaniza muito aquele processo ali, às vezes não, você precisa do ócio criativo, porque para você criar algo, para você ter aflorar essa criatividade, você precisa olhar para minúcia, você precisa olhar para o detalhe. Então, assim, é também não ficar muito bitolado com aquilo, tipo, o tempo todo e perder sua autonomia. Uhum. Então, para mim, o que mais ficou foi isso, saber delegar o que é para IA e o que é para o humano. Saber diferenciar, usar com responsabilidade e entender que o borogodó que a gente tem é só a gente que tem mesmo. E é interessante que, assim, a gente já fez outros episódios de Fontecast aqui sobre o uso de IA no mundo empresarial, nos negócios e tudo mais. E a fala é a mesma, inclusive pro mundo da criação de conteúdo, do audiovisual, da criatividade, que tem coisas que são do humano. Tem coisas que são ações repetitivas que a IA vai fazer, e que bom que a gente vai deixar de fazer essas coisas operacionais É que isso. não agregam valor para sua Uhum. atividade, e você vai conseguir pensar no Sim. estratégico, ter tempo para explorar a sua criatividade. E isso que é o legal da Eu coisa. lembrei de outra uma plataforma, não vou lembrar o nome, tá, gente, mas depois, de repente, vocês podem me cobrar, a gente coloca de alguma forma Na aí por legenda, né? escrito, na legenda, enfim. Eh, uma plataforma que foi criada, desenvolvida de IA, de inteligência artificial, que possibilita porque hoje para uma marca, eh imagina ela, ela precisa estar presente em tudo, em todo canto hoje, para a marca, né, o lance dos precisa ser visto para ser lembrado. E aí, ela precisa pensar num conteúdo para Instagram, ela precisa pensar um conteúdo para o YouTube, para os shorts, né, ela precisa pensar no TikTok, ela precisa pensar num podcast, ela precisa pensar enfim. E aí, pensa isso para um humano, para o no dia a dia, para dar conta de tudo isso. E aí essa plataforma, cara, muito legal para marcas, né, e para grandes empresas, ele deu o exemplo, né, Banco do Brasil, enfim, utilizam isso, que de um mecanismo que consegue transformar né, em um simples clique, digamos assim, né, através dos comandos humanos e tudo lá, um conteúdo diferente para todas essas plataformas de uma só vez. Olha só que isso para entendeu? De ganho de tempo, de otimização, de processo, eu achei isso incrível, muito doido. Pra gente que é criador de conteúdo também, né, imaginar, porque esse é o desafio nosso também, né. Porque às vezes a gente é cobrado de estar nessas plataformas Aham. todas e criando de maneiras diferentes, não Porque simplesmente cada plataforma replicando, tem um plataforma tipo tem de uma conteúdo, de conversa. formato. Eu acho, Então eu acho que a técnica, assim, a técnica e a análise, ela fica muito potencializada com a IA. Agora, as minúcias, elas realmente são não. nossas, assim, sabe? Não tem o que dizer, assim, é indiscutível, eu acho, porque é uma alma humana tocando uma outra alma humana. Então, assim, só algumas dores, vivências, a gente entende e eu acho não, eu, assim, acredito muito fielmente que a máquina não consegue alcançar e por isso que eu falo muito da responsabilidade de saber direcionar o que é da IA e o que é do humano, sabe. Porque ele pode fazer um roteiro técnico perfeito pra mim, com descrição, com direcionamento, mas e aquele sabor, assim, do que eu vou alcançar quando aquela pessoa ouvir determinada palavra, determinada ação? O roteirista de Friends, ele fala muito assim, ele falou, né, na palestra dele,
sobre a questão de como coisas cotidianas viravam piadas, né? Viravam coisas engraçadas. Nos próprios bastidores. As pessoas se interessam muito por bastidor. Porque ela não quer ver, por exemplo, só o que é perfeito na TV. Ela quer saber como funciona por trás, ela quer saber como que é a emoção, como que funciona um ao vivo, ela quer saber como que é a correria para tudo dar certo. E vão ter falhas, porque somos humanos, vão ter falhas. Mas essa falha hoje também tá encantando, sabe? Ela tá chamando atenção, porque eu também erro. E eu vejo que ali também há um erro. Existem lugares que a gente tem que ter um cuidado com o erro. Mas, assim, eu acho que é principalmente isso. Você saber direcionar o que é para uma coisa e o que é para outra. Eu acho que ter essa responsabilidade é muito importante. Não à toa, foram 6 dias de eventos. Vocês, ao todo, participaram de mais de 50 Nossa, painéis. é incontável, gente. É muitas horas por dia, né? A gente falei um pouquinho disso no primeiro, né? A gente chegava no final do dia com a cabeça a mil, assim, né? Porque Eu tinha dificuldade para muito, dormir. muita coisa rolando na cabeça, né? Até hoje ainda, acho que é um desafio nosso também tentar resumir aqui o máximo desses insights, né? E assim, o nosso episódio já tá chegando ao fim, mas daria pra ficar aqui 3 horas mais Sim. conversando, porque o assunto rende, e aí você Eu- vai puxando uma coisa na outra. Eu queria só falar, então, o último insight, Fala. então, tá? Que eu ouvi lá em relação a nós, criadores de conteúdo também, sobre propriedade intelectual, né? O IP, enfim. O quanto a gente, criador de conteúdo, precisa também buscar ser uma marca. Nós somos uma marca também. Então, eu ouvi muito lá de como, para além da criação de conteúdo, de publi e tal, né? Que é mais comum a gente ouvir de criador de conteúdo, como que os criadores estão vendendo essa propriedade intelectual, como eles estão monetizando isso de diferentes formas. E aí a gente vê exemplos, né, como Boca Rosa, a própria Virgínia, né, com a Sui Pink aí, né, um grande exemplo, acho, né, de como essa dimensão da coisa com propósito de marca mesmo, né? Então, os criadores nesse lugar também foi falado muito lá, né? De se enxergar como um De se CNPJ, enxergar né? como CNPJ, como profissional, né? É uma profissão. Uhum. Estamos enquanto profissionais mesmo, né? E aí a pessoa que enxerga isso ou já enxergou isso, tá anos à frente de gente que tá aí ainda achando que é só um videozinho, sem propósito, sem olhar métricas, sem tudo tem que ser validado. A gente, ó, com muita dor no coração, a gente vai encerrar esse episódio. Mas se você ficou com vontade de ouvir mais sobre esse assunto, coloque aqui nos comentários. Quem sabe a gente faz uma outra rodada com mais detalhes ainda de outros assuntos com outros olhares. E quem quiser acompanhar Diego nas redes sociais, como que encontra? @Diego Araújo Vix, bora continuar essa conversa também, né? Quem quiser dúvidas, coisas que a gente falou aqui também, né? Alguns outros tipos de insight, ou dúvidas, né? Que de repente eu tenha, né, como contribuir, respostas estarão sendo muito bem-vindos. Eu, como uma entusiasta da comunicação, adoro trocar uma ideia, então maria.volpini, com 2 i's no final. E vou adorar trocar essa ideia com vocês, se vocês quiserem. E a gente pode trazer novas perspectivas. E posso deixar Sejam seres emocionados, vivam com intensidade toda essa potencialidade que o ser humano tem, porque a gente precisa se conectar com o que é de verdade. E eu acho que tá faltando um pouquinho disso, né? Eu acho que é muito importante a gente entender que a gente é sensível e isso transforma o mundo. E muitas das criações, das inovações vieram do inesperado, vieram de problemas, vieram de... Eu vi muito, assim, falando sobre, por exemplo, como o GPS hoje não permite que a gente erre mais, ou como que o algoritmo só entrega o que a gente quer. Então, assim, vamos viver um pouco também do inesperado, vamos viver um pouco do... Se arriscar, Vamos sair né? da zona de conforto e mostrar que essa criatividade ela tem muito para expandir e para trazer melhorias e tecnologias que vão tornar o caminho da gente mais bonito. Arrasou. É isso. E você, Raíssa? Vocês podem me encontrar no Instagram, @rai.c.barbosa. Vocês vão ver os registros de uma estudante de jornalismo. Ah, No maravilhoso. meu, vocês verão alguns registros de alguns pratos e alguns passeios por aí. Deliciosos. Eu quero provar, ainda Aí, tô ó, já curiosa. ficou o convite, hein? No episódio de antes, falar assim, ó, no próximo tinha que ter uma mesa aqui com Pois comida. é, verdade. Nossa, aí, Episódio cadê? gastronômico. Nossa, Vamos mais combinar um. uma próxima. O meu perfil é @LeoFragaCosta. E para ficar por dentro de tudo que acontece no Fonte Hub, em todas as redes sociais, todas não, YouTube,
LinkedIn, TikTok não. TikTok ainda não, hein, Raíssa? Cadê a nossa missão, hein? Ih, olha aí, gente, olha o Professora desafio. estagiária. Talvez. E Spotify, @FonteHub. Estaremos lá, qualquer coisa é só falar com a gente. Pra você que acompanhou esse episódio até aqui, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.